seguir operacional simples, fácil de investir. Com o operacional do Águia no dólar vamos lucrar. Águia Trader é só confiar. Olá, como vocês estão? Como é que passaram a semana? Sou Fábio Bittencourt, do Águia Trader. Sou trader há mais de 5 anos. Sou um dos mentores na sala educacional do Felipe L. Trader, que é uma das melhores salas do Brasil para você que quer se tornar um trader consistente. Aqui nós vamos fazer um resumo das nossas operações no dólar, que nós fizemos essa semana, e também vamos fazer uma troca de experiência, até porque já estou no mercado há um bom tempo. Já sei que tem certas coisas que não são verdades, que a gente ouve por aí, e algumas até são, né? Algumas são verdades. E como a gente viu semana passada, até peço para quem não viu, antes de ver esse vídeo, de repente veja o vídeo da semana passada, que lá a gente estava falando sobre como ganhar R$ 100 por dia. Se tem como. E realmente tem como. Só não é tão simples como muitas pessoas dizem, né? Algumas pessoas falam que com pouco dinheiro você consegue fazer R$ 100 por dia. O buraco é um pouco mais embaixo. Não é tão fácil, mas dá para fazer. Mas hoje, né, vamos falar assim de algo interessante, porque eu tava os vídeos, né, os outros vídeos eu tava sempre dando aquela puxada de orelha, porque né, o cara não vai conseguir tendo certas atitudes no day trade, mas vamos falar, né? Dá para ficar rico com day trade? Tem como ficar rico com day trade? Será que é de barbada, né? Então a resposta é sim, né? Dá para ficar rico com day trade. Só que o que que acontece, né? Aí tem todos aqueles vídeos anteriores lá contando, né? Como é que um trade se torna consistente? O que que ele tem que fazer? Por quê? Então, daquela maneira, um trader se tornando consistente e aí tendo um operacional definido, lucrativo, que ele mostrou durante um bom tempo que ele é lucrativo, mesmo tendo umas variáveis entre anos melhores e anos piores, mas ainda assim é lucrativo. E a nossa ideia é aumentar o nosso capital e não perder dinheiro no day trade. Porque aqui o day trader, o que que ele faz? Ele trabalha com dinheiro. A gente pega o nosso dinheiro, investe e temos o nosso resultado. Lucro ou prejuízo? Queremos ter lucro, muito lucro, até porque a gente usa a alavancagem de uma maneira consciente. E aí, assim, nosso capital, ele vai aumentando, né? Vai aumentando mês a mês, ano a ano. Então, eu vou fazer algo parecido que eu fiz semana passada, aquela planilhazinha ali, que eu fiz uma continha, né? E aí mostra assim, se a gente pode ficar rico com day trade. Antes, né, de explicar ali, para a parte que eu explico se dá para ficar rico com day trade, eu vou explicar que a média do Brasil, de 1%, é 1% dos brasileiros que são ricos, né, ricos, realmente ricos, eles ganham em média de 27 mil por mês. Alguns sites tu vai olhar vai dizer 28, outros 26, tem uns até que mostram 20, mas eu peguei por base 27 mil por mês. 1%. Até porque acima até 5% tem uma galera que ganha ali acima de 8 mil, né? Mas vamos botar essa média aí, 27 mil, 1%, porque a gente quer ser rico, né? Eu quero ser rico. Então vamos fazer o cálculo de um day trade, que é esse nosso trabalho aqui, essa nossa profissão, se aí a gente consegue ser rico, tá? Se tem como. Então vamos fazer por base 27 mil. Aí então a gente vai ali pro. Agora vamos dar um pulinho no vídeo, que a gente vai para um cálculozinho ali que eu fiz, né? Uma coisa meio bem básica mesmo, mas só para a gente entender se dá para fazer, se tem como, tá bom? Então vamos lá. Então aqui agora, anotei aqui, fiz um cálculo mais ou menos, né? E com o nosso operacional do Águia a gente consegue um salário de rico. Se tem como, né? No day trade. Então, como a gente tinha anotado aqui, o operacional do Águia em 2024, ele deu uma média, a média não, mas um total de R$ 385 por mês
com um contrato, que é uma média interessante. Só que a gente quer um salário de rico. Eu não quero ganhar só R$ 300. Até porque já gastamos muito tempo com day trade, investimos muito tempo, muito suor, muita lágrima, e eu quero resultado. Eu quero aquela vida que eu vejo daquela galera que ostenta na internet, que é o que a gente vê. Claro que tem muita propaganda enganosa. Às vezes a pessoa aluga um carro, aluga uma casa, né? E mostra que é vida de rico, né? Mas a realidade é aqui. Então, tem como. O que que acontece? Tem dinheiro, a gente não entra no baile. A gente tem que ter dinheiro. Então, para a gente operar com 102 contratos, que é o número de contratos no dólar, para nós termos uma média ali de 27 mil por mês, a gente tem que ter pelo menos uns 150, 200 mil na conta como garantia, que é aquele cálculo que a gente fez de 1.500 a 2.000 por contrato. Então, com 102 contratos, a gente teria um resultado por mês, uma média, né, de R$ 39.270 por mês. O que que acontece? 10 desses 39 mil bruto, como a gente calculou uma média de 22 operações, gastando R$ 52,40 por mês com um contrato, e no caso aqui nós estamos operando com 102 contratos, né? Seriam menos R$ 5.344 só de taxinhas. Só daquelas taxinhas da B3, aquelas coisinhas ali. Mais, né, um imposto de 20%. Então, dos 39, tirando 5.000, né, e 300, a gente vai ter ali 33.926. Tu tira 20% deste saldo, né, deste saldo aqui. Vamos ter um resultado, um saldo líquido, né, de R$ 27.140. E aí a gente se enquadra naqueles ricos, um salário de rico, que é o que as instituições aí no Brasil falam, né, que é 27 mil por mês. Então, dá para fazer, né? Dá para fazer. No ano, dá para fazer 325 mil, ou seja, daqueles 150 mil que você tem, você dobraria ele, pagando imposto, pagando as taxas, tudo certinho, né? O que que acontece? Mesmo a gente ganhando 27 mil por mês, a gente está longe de ser milionário. Porque hoje, para ser milionário, né? Se você só tem 1 milhão, você é milionário. Você tem que ter alguns milhões para ser milionário. Então, no Brasil, calcula-se uma média de, para você ser um milionário, você tem que ter R$ 5.400.000 de patrimônio líquido. Então, aí você é um milionário. Então, pensa bem, mesmo você fazendo 27 mil por mês, né? Vai levar alguns anos, se você não gastar nem o real, vai levar alguns anos para você se tornar milionário. Então, a realidade não é bem assim. Às vezes, existe uma galera que fica milionário rapidamente, mas às vezes não é com day trade. É por outros meios. Às vezes até meios lícitos mesmos, né? Muita gente ganha muito dinheiro de maneira lícita. Às vezes é lícita, né? Lícita. Às vezes é patrocínio, às vezes é um investimento mesmo de outras áreas. Então o cara não só opera day trade, ele investe, tem imóveis e faz um monte de negócio e aí acaba se tornando milionário com o day trade ajudando ele. Mas aqui a gente vê que não é tão fácil, não é tão simples. Sem dinheiro a gente não entra no baile, a gente não dança e a gente precisa ter. O que que acontece? Talvez isso aqui fique muito longe da realidade de cada um. Tipo assim, pô, daí tu pensa assim, nossa, eu opero um contrato no índice, né? Então, quanto tempo falta pra gente ficar rico, né? Ah, vai faltar muita coisa, né? Então, isso aqui quer dizer que quando a gente tem um operacional, que ele é um operacional consistente, lucrativo, dá para fazer. Só que todos aqueles vídeos que eu fiz sobre disciplina lá atrás tem que estar junto, tem que estar alinhado. Não adianta você só ter o capital e não ter aquela parte da disciplina,
né? De conduzir os seus trades, de saírem no alvo, de aceitar seu stop, não fazer preço médio, não fazer, não se alavancar demais, não entrar em dias de fúrias e controle de plataforma e muita coisa. Tem muita coisa, mas dá para fazer. Até você olha assim, parece simples. Não, mas peraí. Só 100 contratos? Só 100zinho? Não, mas eu posso operar com 150 contratos. E como é que eu não estou fazendo? Como é que eu não consigo tirar 27 mil por mês? Né? Então, o que que tá faltando? Aí falta todas aquelas outras coisas que foram faladas nos vídeos anteriores, faltando, né, disciplina. Mas no momento que você tem disciplina, tem um profissional consistente, tem um plano de proteção para que você não tenha um dia de fúria, um dia de perda gigante, dá para fazer. Então, é esse o recado que eu queria passar para você essa semana. E agora vamos para o resumo das operações que nós fizemos no dólar, usando o operacional do Águia na sala educacional do Felipe L. Trader. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá para o resumo da semana do operacional do Águia no mini dólar, né? É, só para salientar mais uma vez, essas realidades que eu passo para vocês, referente a se como pode ganhar R$ 100 por dia, se tu pode ter um salário de rico no day trade, se tem como ficar rico no day trade, essas realidades eu passo que é para dar a real mesmo, porque daqui a pouco você pode perceber que realmente, tá, olha, eu entrei nesse negócio achando que era uma coisa, achei que era mais fácil, e às vezes a gente não tem nem capital, né, para iniciar, nem para começar, e a gente está forçando algo que talvez não dá pra gente, né? Confessando para vocês, eu tô longe de operar sem contratos no dólar ainda, tô muito longe, tá? Eu não opero com essa quantidade de contrato, não, né, não tenho essa margem de garantia na corretora para operar, mas eu sou aquele trader consistente que consegue pagar suas contas com o dinheiro do mercado, um operacional consistente. Tudo isso que eu passo é referente ao operacional do Águia, que é um operacional lucrativo, e, obviamente, existem outros operacionais muito mais lucrativos, poderiam até acelerar, né, essa quantidade desses valores, né, talvez até com menos contratos, mas esse aqui é a realidade do operacional do Águia, que é um operacional simples, não é tão fácil de operar, porque você tem que aprendê-lo, né, mas ele é lucrativo. E é uma maneira lucrativa, e pensa bem, você em um ano, você quase dobra, praticamente dobra o seu capital. Então, é um profissional muito lucrativo, sem sombra de dúvidas. E ainda, deixar bem claro, isso é referente ao mês de 2024. 2022 foi menos pontos, a média seria menor, e 2022 maior que 2024. Então, tu bota uma média aí, dá mais ou menos, dá um pouquinho mais, dá um pouquinho a mais, dá em torno dos 40 pontos por mês, por aí, né? Mas é assim, esta é a realidade do day trade. Eu passo para vocês essa realidade para ninguém entrar iludido achando que com R$ 1.000 na conta você vai ficar milionário. Tem muita gente que acha. Ah, mas é um absurdo. Mas tem. E tem gente que engana e consegue enganar uma galera aí, achando que com pouco dinheiro você vai fazer muito dinheiro. Você vai ficar milionário. E não é bem assim. A realidade é bem difícil, bem diferente. E aqui é um trabalho, uma profissão que a gente trabalha aqui. E claro, somente o resultado no dólar. Se juntar outros ativos que também são lucrativos, se o cara entrar com dinheiro, também vai ter um bom retorno e talvez esse valor de 27 mil por mês, ele pode ser diluído em outros ativos, né? Dividido. Mas é por aí. Só um ativo, a realidade é essa e não tem conversa. Tá bom? Vamos para o resumo. Aqui nós temos dia 13, foi segunda-feira. Segunda-feira o dia começou dando alguns movimentos, o problema é que eles estavam muito caro, alguns movimentos próximo ao alvo, mas a gente vê que foi, né? Teve alguns interesses, mas às vezes o risco não vale a pena a gente entrar. Então ele foi dar uma entrada depois do almoço, praticamente, a 1h20, ele deu essa entradinha aqui, ó, que pagou rapidinho, tá? Aqui tem um águia, pagou rápido, e aí juntou, né, na volta em V dele aqui, já teve um outro águia aqui que estopou.
Então aqui teve um diazinho de loss, mas um loss bem pouquinho, bem pequeno, em torno de 5 pontos. Isso aqui não afeta ninguém. Então foi só o que deu na segunda-feira. Aqui na terça-feira, no dia 14, nós tivemos mais alguns movimentos. Foi mais movimentado, tá? A gente teve esse águia aqui, que deu entrada, até com promoçãozinha, e pagou bonitinho, não demorou tanto. Depois a gente teve esse outro águia aqui de venda, um movimento parecido com esse, ó, né? Batendo na 20 aqui. O problema é que ele não teve força para buscar esse fundo e aí não pagou este range aqui. Depois ele fez este outro range aqui, este range, ativando o águia e pagando. Então foi um dia que ficamos no gain. Aqui foi um dia de gain em torno de 7 pontos, porque aqui pagou 10, aqui estopou 10 e aqui pagou 7. Então, um dia lucrativo aqui, na terça-feira. Quarta-feira não teve nada assim, teve movimentos, ó, a gente teve alguns movimentos, mas sem promoção, muito caro, caríssimo. Então, não teve nenhuma uma operação pelo Águia aqui, no dólar, tá? No mini dólar. Lembrando que na sala a gente opera dólar e índice, e aqui simplesmente eu falo só do dólar. Então, às vezes o dólar, deu loss no dólar, mas o índice lá deu lucro, deu gain, né? Então, compensa. Às vezes dá gain nos dois também. Então, né, é assim, operamos os dois ativos na sala. Quarta-feira não teve nenhuma operação pelo AG. Válida. Quinta-feira foi um dia bom, né? Por quê? Porque fechamos no gain. A gente teve essa operação aqui, até eu coloquei lá no Instagram, né? No Instagram do Fábio Águia Trader. Uma entrada aqui com promoção e pagou seu alvo 100% desse range aqui. Depois ele fez esse range aqui também, chegou a acionar a compra, andou só um pouquinho e estopou. Tomamos um stop. E aqui ele já fez um outro range de descida, tá? O que que acontece? Ele fez esse pivôzinho oculto aqui, dando a venda nesse candle 29, que até ele perdeu a 20. E a gente observa que ele tentou voltar, né? Esse candle foi o candle gatilho. A entrada foi na perda mínima do 30, porque o preço subiu até aqui. Depois ele caiu e aí ativou nessa entrada e aí pagou. Então a gente teve um stop aqui, a gente teve um gain aqui, um stop na segunda operação e um gain na terceira operação e mais um dia de gain. Mais um dia que o Águia ficou lucrativo. Quinta-feira foi assim, um dia de gain. Hoje, sexta-feira, nós tivemos só esse. Por aqui, no 2 minutos, tinha um pivô, mas no 5 não tinha nada visual, né? Hoje, sexta-feira. Aí ele fez esse. Aqui ele já tinha pago os alvos no 2 minutos. Aí ele fez este range aqui. Aqui era 11 pontos de stop, daí tu entra, né, com meio ponto para cima, stop de meio ponto, ficaria um risco de 12. Eu tentei pegar a promoção, não veio, simplesmente rompeu e já foi para pagar e fiquei de fora. Aqui era contra 200, 200 subindo, embora era um alvo interessante, porque tinha todo esse range aqui, todo ele espelhado para baixo. Pagou, né? Este range aqui. Problema, duzentinhos, embora ele tinha feito um pullback e a 200 estava abaixo. Se a 200 tivesse um pouco aqui em cima, tinha entrado aqui para pegar esse movimento aqui. Então é isso. O Águia essa semana fechou positivo, mais 7 pontos. Se a gente calcular a primeira semana de janeiro, estamos positivo. O Águia está positivo mais um mês aí. Vamos ver como é que vai faltar, como é que ele vai reagir aí nas próximas 2 semanas. Tá bom? Bom final de semana a todos e semana que vem estamos aí novamente. Obrigado aí pela atenção.